Oi, eu sou o Chris Vallotton da Igreja Bethel em Redding, Califórnia. Eu e o meu time estávamos conversando cerca de 2 semanas atrás e falávamos sobre o coronavírus, como poderíamos ajudar. E a conversa acabou chegando no assunto medo, quanto medo há no mundo agora, como as pessoas se sentem inseguras. É tipo uma convulsão no mundo, você provavelmente sabe disso ou conhece alguém que está nessa situação. E à medida que a gente começou a conversar, eu disse, sabe, talvez seja um ótimo momento para falar sobre guerra espiritual, sobre o espírito do medo e como esse espírito tenta dominar nossas vidas, e a conversa acabou chegando em um livro que eu escrevi, chamado Guerra Espiritual, um livro que escrevi, e eu disse, rapaz, eu adoraria distribuir esse livro gratuitamente e fazer algum tipo de live, alguma coisa que fosse relacionada ao combate ao vírus, mas também conectado ao livro, e aí isso foi o nascimento de toda a coisa. Falamos com nossa editora. A propósito, eu quero agradecer à editora Baker. Eles rapidamente entraram nessa e disseram, sim, vamos fazer isso. Como que nós podemos ajudar? Esta é a primeira vez que fazemos algo assim, então eu espero que você tenha paciência comigo. Então eu vou te guiar pelos temas desse livro nas próximas 4 semanas. Vamos fazer algumas vezes por semana. Eu espero que você já tenha o livro. O que queremos é que você leia junto conosco, ou que pelo menos leia os capítulos que nós vamos falar toda semana. Então, esta semana vamos passar pela introdução e também o capítulo 1, e aí mais tarde nós vamos para os capítulos 2 e 3. Então, se você pudesse ler tudo pelo menos até o capítulo 3, isso vai realmente te ajudar, porque eu vou falar como se você já tivesse lido esses 3 capítulos. Eu não vou passar linha por linha dos capítulos. O que eu quero é que isto seja relevante no momento em que você está agora. E também contar um pouco da minha história à medida que avançamos. O objetivo aqui, de fato, obviamente, primeiro é trazer alguma paz, mas também te deixar armado nessa guerra espiritual. Realmente te ajudar a estar equipado para que você consiga combater nessa estação junto com a sua família. Eu tive muito medo na minha vida, eu brinco que eu virei um PhD do medo. Então, quando toda essa coisa veio, o vírus, eu vi que eu já estava equipado. Sim, nos primeiros dias eu tenho que dizer que eu me senti... Eu tive sim um pouco de ansiedade, não foi nada extremo, nada desse tipo. Mas, sabe, todo mundo tem essa sensação de incerteza. Então eu não digo que foi uma grande comoção, mas definitivamente eu realmente fiquei ansioso. E eu comecei, no 3º dia eu disse, ei, eu escrevi um livro sobre medo, sobre guerra espiritual. Eu tenho que aplicar essas ferramentas na minha própria vida. E eu comecei a aplicar com propósito estas coisas na minha vida. Isto que eu vou te ensinar nas 4 semanas, e isto me trouxe de volta a um lugar de paz, e toda vez que eu fico um pouco ansioso eu volto àquele lugar. Então, eu gostaria de começar a sessão com um tempinho de oração. Eu apenas peço ao Senhor que você pegue essa conversa e que ela seja relevante para você e para as pessoas onde estiverem. Que este pequeno ensino que estamos fazendo hoje, o livro, que isso possa de fato equipar as pessoas, que faça uma grande diferença no mundo delas. Então, vamos falar da introdução. A introdução do livro, na verdade, é uma grande visão geral da minha história. Quando eu era muito jovem, eu acho que eu tinha 20 anos, a Kathy, minha esposa, e eu, nós tínhamos acabado de nos casar. Cerca de provavelmente 1 ano e meio depois que nos casamos, a Kathy estava grávida, nosso primeiro filho, e eu entrei na banheira para tomar um banho. Eu estava muito cansado, tinha trabalhado muito. Eu era mecânico. E quando eu tentei sair da banheira, eu comecei a ter ataques de pânico. Eu não sabia o que era aquilo naquela época. Eu achei que era um ataque cardíaco. E a minha esposa, Kathy, ligou para o médico, que era um amigo nosso. O Chris está tendo um ataque cardíaco. E ele foi pelos sintomas e disse, não é um ataque cardíaco, é um ataque de pânico. E aquilo foi o começo de um pesadelo de 3 anos e meio. Eu comecei a ter aqueles ataques, o meu coração batia, sabe, parecia que ia sair do peito, eu suava bastante à noite, eu tinha visões, fazendo coisas horríveis e coisas horríveis acontecendo, como se fossem realmente verdade. Começou a acontecer algumas vezes por dia, e em 2 semanas eu tinha isso 20, 30 vezes por dia. Pensamentos loucos, é como se a minha mente, se eu tivesse enlouquecido, um medo terrível de machucar alguém, machucar a mim mesmo, de morrer.
E quando eu saí da banheira naquele dia, meu pensamento era de que eu ia morrer, mas era mais como se alguém pusesse uma arma na minha cabeça e dissesse eu vou te matar. Então, aquilo começou a jornada e nesta jornada nos mudamos para uma cidadezinha, vivíamos na região da Bahia, vivíamos no Vale do Silício, eu trabalhava como gerente numa loja. Tinha 21 anos. Fomos para uma cidadezinha chamada Lewiston, 9.000 pessoas. E eu realmente achava que aquilo seria minha salvação. Precisávamos sair da cidade, sair do trânsito, sair de um emprego com muita pressão. E sabe, se mudar para aquela pequena casinha de sapê era nossa mentalidade. E de fato, nos mudamos para Lewiston. Naquele ano, vendemos nossa casa, compramos outra casa lá. E ao invés de eu ficar melhor, eu de fato fiquei pior e eu comecei a ter visões. Visões abertas de demônios entrando no meu quarto. De fato, não eram ilusões. Sabe, quadros caindo da parede, luzes que acendiam e apagavam. Sabe, a Kathy também estava no quarto quando acontecia. De noite eu acordava e muitas vezes eu sentia alguém me sufocando e era muito, muito assustador, sabe? A gente não conhecia ninguém, tínhamos nos mudado para um lugar que não conhecíamos uma alma sequer. Tivemos nosso primeiro filho e foi realmente muito difícil. E eu não queria, eu não queria ajuda profissional porque eu sabia que naquela época eles me colocariam num sanatório, eu não queria ir para o sanatório. E eu também não queria contar para os meus amigos cristãos porque eles iam dizer, você está possuído por um demônio. E eu já tinha estado em algumas sessões de libertação onde tentavam libertar alguém, sabe? Sim, eu já tinha visto acontecer, eu realmente não queria nenhuma ajuda daqueles caras. E eu de fato tinha sido treinado, sabe, para conseguir a minha própria solução, porque tinham me ensinado que um cristão podia ficar possuído. Não, na verdade podia ter problema mental, mas não podia ficar possuído. Então, uma noite eu estava deitado, eu não conseguia dormir, isso era o normal para mim. Eu dormia só 1 a 2 horas por noite. Então eu levantei e fui me deitar perto de um aparelho de som, lembra daqueles aparelhos de som? E naquela época a gente não tinha fones para você ouvir música. Isso foi há muito tempo atrás. A gente só tinha aquelas caixas de som, então eu estava deitado com meu rosto colado no falante para não acordar ninguém. E um homem que pregava dizia, Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, amor e de uma mente sadia. Eu conhecia bem aquele versículo, eu conhecia bem a Bíblia, já era crente há provavelmente 4 anos naquela época quando me mudei. Mas aquele homem disse assim, ele disse, alguns de vocês acham que estão loucos ou que estão ficando loucos, mas a verdade é que você está ouvindo um espírito de insanidade. E ele disse, esse espírito opera dando a você os pensamentos dele, ele dá a você os pensamentos dele, e então te acusa de ter esses pensamentos. E então eu deitado ali com as costas no chão, pensei, rapaz, meu Deus, eu nunca ouvi ninguém dizer algo assim. Sabe, um demônio te atacar dando a você os pensamentos dele, e então te acusando por tê-los? Então eu ali deitado perguntei ao Senhor o que eu devo fazer. E o Senhor me disse, eu quero que você fale com o espírito do medo e que você diga ao espírito da insanidade para te deixar. E embora já tivesse visto demônios várias vezes, não vi nada acontecer naquela hora, mas eu senti como se algo saísse de mim. Eu estava deitado de costas e era como se algo saísse de mim. E assim que isso aconteceu, imediatamente, eu voltei a mim. E eu comecei a ficar, perfeitamente limpo, por uma semana inteira, minha mente completamente clara, e eu percebi que, de fato, eu não estava ficando louco, eu estava, de fato, numa batalha demoníaca, e eu precisei aprender como ser livre. Eu me libertei naquela noite, e eu fiz um pacto com o Senhor naquele dia de que eu ajudaria outros a se libertarem. Então, para mim, esse é um momento muito empolgante, quando, de fato, todo mundo está nesse turbilhão, e isso traz muitas coisas a você. Sabe, eu tenho certeza que, muita coisa é normal para esse momento, mas outras coisas você já vem enfrentando há bastante tempo. Na sua vida espiritual, você caminha na esteira e diz, estou com dor no peito. Então, o que eu gostaria de fazer é orar por você agora, para que Deus te dê paz, e para que à medida que passemos por esses capítulos, essa paz possa aumentar, para que toda vez você aprenda algo novo. Então, Senhor, nesse momento eu libero paz sobre eles que excede todo entendimento. Paz que guarda o coração e a mente deles em nome de Jesus. E, Senhor, você não nos deu espírito de medo, mas de amor e poder, e de uma mente sadia. E nesse momento, Senhor, eu quebro todo o espírito que está tentando atacar as mentes destas pessoas.
E, Senhor, eu quebro o terror, eu quebro as falsas visões, eu quebro toda a especulação, todo pensamento altivo nestas pessoas. Senhor, obrigado porque você nos deu toda a armadura. Senhor, eu oro agora para que todos que assistem esse vídeo possam reconhecer o príncipe da paz que esmaga Satanás debaixo dos seus pés. Que ele esteja atuando em favor dessas pessoas e trazendo paz a elas. Deus te abençoe e te vejo na próxima.